o trabalho cultural, artístico da cena preta do Brasil está no auge, está em destaque. É isso, é para isso que a gente está trabalhando para que as nossas mulheres negras tenham condições de ter comida na mesa manhã, tarde, noite. É também sobre essa revolução que a gente fala, né, de ascensão do povo preto, principalmente, porque é 55% da população. Então, o que a gente faz é cinema, sabe? Essa tomar de conta dessa nomenclatura. A galera tem mania de dizer que o que a gente faz é vídeo e o que a galera branca, a classe média faz é cinema. Então, não, a gente faz cinema, a gente conseguiu fazer um cinema do povo e para o povo e com o povo. Acho que tudo começa numa ideia de tempo espiralar, né? Então, como a gente faz o resgate de uma história, também entendendo que a nossa própria atuação nesse momento presente, ela é a criação de uma ancestralidade para as gerações futuras, né? Então vem um pouco daí também essa ideia de ancestrais do futuro. Então lá bem em frente ele é um convite para que coletivos, coletivas de todos os cantos do Brasil possam se encontrar, trocar conhecimento com outros profissionais do campo e, a partir disso, construir possibilidades de contação de história usando o audiovisual. Às vezes a gente fica muito focado na nossa produção de conteúdo, né, num conteúdo institucional. Eu acho que abrir essa possibilidade, né, de outras vozes colocarem esses temas em pauta reforça muito a possibilidade de diálogo. Porque porque existe uma diversidade, porque existe uma pluralidade, porque existe um conhecimento e um saber de território, de entender o que funciona ali, o que não, né? Quais são os valores, quais são os sentidos e os sentimentos que tem ali. Então eu acho que é importante a gente olhar para o nosso lugar como fundação e entender que a gente não precisa ser o único vocalizador de um tema ou de uma causa, né? O histórico de ocupação de espaços e de captação de dinheiro, de recursos, estavam já dentro de um histórico de acesso que era um histórico burocrático, muito desafiador, você tem que entender como se comunicar, e desde o início eles foram muito abertos para entender a ideia, projetar o processo de impacto, e quando passou a proposta, fez total sentido de que houve uma curadoria muito respeitosa enquanto pensar a periferia de uma forma peculiar, né? E não a partir de uma lente que está esperando uma forma de bolo sendo preenchida de informação. Ele foi muito diferente de qualquer processo de edital de fomento ao audiovisual que nós já acessamos. Eu gosto sempre de frisar o quão importante é a ação da Fundação de criar uma carta convite para as coletivas. Porque, de certa forma, já é um reconhecimento da ação que as coletivas fazem em seus territórios. Então, quando você recebe uma carta convite para participar de um processo e você fala, caraca, daqui na minha região, eu fui convidado a estar entre essas pessoas, entre essas coletivas. Um sinal que o nosso trabalho está consistente, está bom, está firme. O diferencial do edital foi ter a sensibilidade, primeiro, de entender que o Brasil é diverso, de entender que cada região, que cada estado, ele vai ter a sua história e o seu cotidiano. O segundo momento foi encarar a necessidade da juventude falar. Que jovem é esse? Jovens principalmente da periferia, jovens pretos. E num contexto político, isso é muito importante a gente salientar, para dizer que sim, juventude pode discutir isso, deve discutir isso e tem que estar à frente disso. Inclusive o nome Ancestrais do Futuro vem um pouco nesse sentido, né? Porque eles estão trabalhando uma ancestralidade que vai ser lá de outros jovens naquele futuro. E o que esses jovens querem trabalhar? Dar voz a esses jovens, esse edital, né? Eu acho que já foi o grande diferencial para esse momento, conversar com a juventude e principalmente ouvir essa juventude, ver o que essa juventude está pensando, que está pensando muita coisa bacana também. Como é que foi o reflexo disso para nossas realidades, né? Foi muito importante, principalmente porque a gente conseguiu fazer uma construção até mesmo de distribuição dessa produção, né? Muito a partir da perspectiva local, e depois que a gente foi também definir estratégias para poder ampliar isso para fora. A gente entende que a prioridade é que a gente comunique para a gente, né? E que depois essa comunicação, esse material, ele alcance também outros lugares. Mas não fui pra boca pra ganhar meu pão. Eu me inspirei ao som de Ivone Lara, minha joia rara e Jorge Aragão. Eu acho que o aprendizado que fica é que a gente também tem que desaprender coisas pra gente conseguir construir. Às vezes a gente começa a carregar e replicar também
os estereótipos de outros estados ou comprar guerra que não é nem nossa, né, entre regiões e territórios, que a gente começou a ver mais coisas em comum, né, e hoje poder indicar coletivos, que eu digo por minhas referências, são esses coletivos, né, e a gente trocar um pouco das referências que a gente tem, que sempre é muito estrangeiro, é muito branco, é muito fora da nossa realidade do cinema que a gente consegue hoje fazer, que é um cinema com propósito e com responsabilidade social para a comunidade e para a sociedade como um todo, sabe? O respeito à coletividade e entender que trabalhar com periferia é trabalhar com todas essas questões que não saem do nosso corpo e não saem do nosso território, foi uma das coisas mais valiosas, que eu acho que foi um acerto grande que a Teatro de Setúbal teve nesse processo de construção da série dos Ancestrais do Futuro. O nosso corpo é a casa do nosso espírito. Os dois têm que estar alinhados. Então, a partir do momento que todos estiverem com o espírito fortalecido, nós não vamos ter nenhuma barreira e vamos estar mais preparados para defender nossos territórios.